Graças a Deus. Quero saudar os irmãos e irmãs com o espaço, Senhor Jesus Cristo, amém? Somos gratos a Deus por podermos estar na presença do Senhor. Queremos dar os parabéns para as irmãs do ciclo de oração, né? Muitas batalhas, muitas provas, e sabemos que Deus, no final de todas as coisas, Deus, Ele dá as grandes vitórias. Eu quero agradecer a irmã Neucinda, a missionária Neucinda, a irmã Genelci, a irmã Débora, que nos deram esse convite para nós estarmos aqui junto com os irmãos, para podermos pregar a palavra do Senhor. E agradecer ao pastor Júlio, que nos permitiu de nós estarmos para ministrar a palavra do Senhor. Aos pastores que estão aqui, o pastor Jonathan, pastor Carlos, pastor Jonas, nosso músico lá da igreja. Eu não toco violão, eu só toco o violão sem corda, irmãos? Mas eu pedi para Deus levantar e trazer pessoas que tocam. Deus levantou, tem meu filho Isaac, que é baterista, está tocando, aprendendo a tocar o teclado. Pastor Jonas veio para tocar o violão, teclado, toca tudo lá. Irmãos? Tem o irmão Cristiano que não pôde estar aqui, Aleluias, e aleluias, Deus, Ele nos dá um privilégio de nós podermos fazer a obra do Senhor. Aleluias, nós somos um corpo, e um corpo é preenchido, aleluias, de membros, e esses membros, cada um tem uma função dentro de uma igreja. Ninguém é melhor que ninguém, nós somos todos escolhidos por Deus para fazer a diferença. Amém? Irmãos, eu queria que você abrisse a vossa Bíblia, pode ficar sentado mesmo, não precisa se pôr de pé. Aleluia, reverência não é só na hora da palavra, mas é todo momento a reverência. A reverência eu tenho para mim, aleluia, muitas vezes, no momento, se ele colocamos de pé, depois, daí nós ficamos cuidando de outras coisas e deixamos a palavra. O pastor Júlio falou que eu posso pregar até meia-noite. Amém? Aleluias, por ética, não, nós vamos respeitar. Tinha trazido um livro inteiro para mim ministrar. Mas eu vou pregar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração nessa noite. Queria que você abrisse a tua Bíblia no tema dessa campanha. Aleluias. Quero agradecer a cada um dos irmãos, também o nosso motorista da van, sua esposa, o Lauri. Ele e a sua esposa sempre têm nos dado essa força, ajudando nessa obra. Que Deus abençoe ele, a sua família. É motorista e mecânico. Eu estou bem calçado, Aleluias, e assim Deus faz suas obras. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, e no versículo de número 9, diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluias, de boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Amados igreja, irmãos que aqui estão nessa noite. Aleluias, quando a irmã Débora, a irmã Genesi me deram o tema dessa campanha, desse congresso. Aleluias, eu comecei a orar a Deus, a pedir para Deus, e muitas vezes nós começamos a questionar com o Senhor. E eu vendo, aleluias, aonde que Paulo, aleluias, teve a visão, aleluias, no espiritual, Deus, ele leva Paulo em um extremo espiritual que o homem, o ser humano, muitas vezes não vive. Aleluias, e vendo que Paulo, ele vem dizendo que ele não vem se gloriar, que não vem se engrandecer, aleluias, em tudo que Deus colocou sobre a sua vida, mas sim, aleluias, que Deus venha aparecer diante do seu ministério, diante do seu chamado. E Paulo, ele vem nos ensinando que ele foi elevado ao terceiro céu, aleluia, coisas que o ser humano, o homem, não pode naturalmente, aleluia, na minha visão, o ser humano não pode chegar ao terceiro céu no carnal. Aleluia, mas o que me chama a atenção, nós vemos que o homem, nós aqui naturalmente contemplamos o primeiro céu, e nós vemos esse primeiro céu com nossos olhos naturais.
Mas já para nós chegar ao segundo céu, que nós podemos contemplar ainda mais, além das estrelas, um pouquinho mais, nós vemos que os cientistas, eles inventaram muitos, aleluia, vários locomoção para poder até mesmo chegar ao segundo céu. Mas ao terceiro céu, pastor Jonas, é coisas que o homem natural, o ser humano somente carnalmente não pode chegar, porque aí tem que ver a santificação, tem que ver, aleluia, ainda a humilhação, e diante do Senhor, nós vemos que Paulo, até mesmo diante do seu ministério, quando ele fala sobre o espinho que ele tem na carne, eu vejo que muitos, aleluias, falam que Paulo era homossexual, alguns falam que pela cegueira, pela fraca, a visão que Paulo tinha diante dos seus olhos, era um espinho que carregava e sobre seu ministério, mas eu começo a ver que Deus começa a trazer diante da vida de Paulo, o momento da sua conversão, e diante de uma perseguição, muitos dizem que o homem adúltero, o homem até mesmo que se prostitui, um homem, aleluia, que mata, rouba, estrupa, aleluia, não pode servir ao Senhor, mas assim é o homem natural, mas Deus, ele escolhe o ser humano da forma que ele quer, aleluia, para mostrar um novo caráter, uma nova visão diante da face da terra. Como isso, pastor Gelson, aleluia, o que me chama a atenção e que Paulo era Saulo, e no momento do seu chamado, ele perseguia, ele matava, ele abusava, aleluia, muitas vezes, aleluia, ele até mesmo tentava destruir cada vez mais aqueles que se juntavam para fazer adorar a Cristo. Mas nesta noite, o que me chama a atenção, eu vejo que Paulo, ele começa a pregar sobre o seu ministério. E o seu chamado diante da sua vida foi que diante dos seus discípulos, diante daqueles que estavam sobre a casa, aqueles que pregavam, aqueles que andavam com Jesus, eles não tinham a certeza e que Paulo, ou seja, Saulo, aleluia, estava ainda fazendo verdadeiramente a vontade de Cristo, e quem sabe ele poderia estar entre o meio deles e para tentar os prender, os destruir ou matar. E o que me chama a atenção, missionário Daniele, e que o chamado de Paulo, e não foi um chamado somente de um mar de rosa, e foi um momento que aqueles acusadores que estavam dentro da igreja, aqueles que nós vemos e que persegue o homem chamado por Deus, e que persegue a mulher chamada por Deus, e não são os de fora, e muitas vezes são dentro da casa, muitas vezes eles pregam, muitas vezes eles cantam, muitas vezes eles oram, muitas vezes eles jejuam, mas eles tentam matar os profetas, aqueles escolhidos por Deus. Imagina esta noite, e todo espinho que Deus permite chegar na minha vida, ou seja, na minha carne ou na tua carne, tem o objetivo de Deus, e de ser moldado, transformado, entender que nós não fizemos mais a nossa vontade, mas fizemos a vontade do Pai. Eu até aqui no meu ministério, no meu chamado, e que Deus me levantou, e do mundo do crime, das drogas, tenho sido perseguido sim, e muitas vezes por pregar da maneira que eu prego, muitas vezes, e carrego no meu corpo a marca de Cristo, espinho de ingratidão, espinho de humilhação e desprezo, mas aqui eu posso olhar, irmão João Pedro, e que Paulo lhe diz, aleluia, e que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O teu ministério, o teu chamado, Deus não te chamou somente para você ser aplaudido ou reconhecido. Deus coloca e permite espinhos sim, e sobre a nossa carne, para nós se lembrar de onde nós saímos e de onde Deus nos tirou, e quem vai nos direcionar, e quem vai nos guiar. E segundo o propósito da sua palavra, não é o homem, mas é Cristo Jesus, aquele que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Paulo, ele começa a nos ensinar. Ele disse: não sei eu, mas um homem há 14 anos, não sei se foi em carne ou espírito, foi levado ao terceiro céu.
Deus nos dá uma experiência, mas Deus permite vir sobre a nossa vida a provação. E eu vejo o sumo sacerdote Josué, no capítulo 3 de Zacarias, e sendo até mesmo acusado por Satanás, por causa e que Deus tinha um propósito na vida dele, porque Deus tinha algo para trazer de diferença e sobre o seu ministério. Mas Deus envia o seu anjo ali e diz para trás, Satanás, porque esse não é um tirado do fogo. Ele quer dizer, este andava preso por contigo, este fazia a tua vontade, mas agora faz a minha vontade. E eu vejo que Paulo, ele vem dizer, aleluia, que veio viver o sobrenatural, as revelações, o espiritual de Deus. Mas Deus permite o enviado de Satanás para até mesmo o acusar, o espancar. E muitas vezes sobre o meu chamado, o teu chamado, Deus permite muitos acusadores tentar te parar, muitos tentar te humilhar, muitos olhar para a tua aparência e dizer que você não consegue, você não pode. Quem sabe pode ser este um espinho que está sobre a tua carne, para te se lembrar e que ainda na fraqueza é o momento que Deus nos fortalece, é no momento que nós se humilhamos para Deus, é o momento que Deus te levanta. Eu tenho comigo que a maior oração não é aquela que nós oramos em pé, aleluia, e dizemos, Senhor, obrigado, e o Senhor tem feito na minha vida. A maior oração é aquela que dobramos os nossos joelhos e não falamos, mas só choramos na presença do Senhor. É o momento em que Deus diz, agora eu mudo, agora eu transformo, agora, aleluia, eu entendo que ele não tem mais força, ela não tem mais força, mas eu vou levar ele e ela e para um espiritual que eles nunca viveram. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na vida daquele que é chamado, escolhido, através e das grandes promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. E o que me chama a atenção é que Paulo, ele vem dizendo que para que ele não se engrandecesse nas revelações, no mistério qual Deus colocou a vida dele. E tem coisas que Deus disse, eu não posso, Paulo disse, eu não posso falar, não cabe a mim, mas cabe a ele. Muitas vezes nós achamos que somos vasos, muitas vezes nós andamos soberbos, muitas vezes nós olhamos porque acontece um milagre, um sinal, um prodígio, e nós engrandecemos que achamos que é nós. Mas Paulo está dizendo, este milagre não cabe a mim ser engrandecido, cabe a ele, porque diminua eu e ele cresça na minha vida e aparece. E nós vemos que Deus coloca o espinho sobre a carne de Paulo, para ele ser submisso a Deus, para ele entender que se ele se apartar de Deus, ele pode perder a sua vida, ele pode não ter mais qualidade de, aleluia, um instrumento de Deus sobre a face da terra. Quem sabe você chegou aqui e durante essas semanas você diz, mas Senhor, por que tudo isso? E eu me pergunto, irmã Débora, e perguntava para Deus, por que tantas batalhas? Porque o círculo de oração todo ano chega diante de anos após anos, mulheres entram e mulheres saem. Porque isso, quem sabe Deus permite um espinho ser tocado, porque no momento que nós se humilhamos, no momento que nós buscamos ao Senhor, é o momento que Deus exalta, é o momento que nós estamos, aleluia, até mesmo de joelhos dobrados, em oração, em jejum, e buscando ao Senhor, dizendo, Senhor, não vai ser para nós, mas vai ser para o Senhor. Eu não consigo, mas o Senhor pode. É o momento que Deus nos levanta para ser a diferença sobre a face da terra. Quem sabe nós vemos que Paulo, ele estava no pecado. Muitas pessoas dizem, mas Paulo carregava um espinho porque ele estava cheio de pecado, cheio de erros. Não é assim que muitas vezes alguém vê um filho de um pastor, aleluia, fora da igreja, e já vai dizer, por causa que ele ou ela está no pecado. Não. Muitas vezes nós olhamos um irmão, uma irmã parado da beira do caminho, nós dizemos, tudo isso é pecado, é erro. Mas nós não olhamos para onde nós saímos. O que me chama a atenção, pastor Carlos, igreja,
aleluia, que muitas vezes eu carrego no meu corpo, eu carrego sobre a minha carne os espinhos, e não poucos, mas muitos. Por causa que hoje eu começo a entender que no momento da fraqueza, no momento que nós pensamos em desistir, no momento que nós pensamos em parar, é o momento que Deus se revela na minha e na tua vida, e dizendo: eu cuido de ti, eu te tomo pela tua mão, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E o Senhor ainda Ele diz: não temas, não temas, porque sou eu que estou se aperfeiçoando na tua vida. Sabe aquele momento que você carrega na tua vida, aleluia, aquela pergunta: Senhor, por que tudo isso? Por que, Senhor, essa área financeira acontece dessa forma? Por que o meu casamento não flui? Por que, aleluia, a minha vida espiritual eu não consigo me permanecer na tua presença? Deus permite muitas coisas acontecer. Deus permite chegar e diante da nossa vida para nós aprender. E sobre a nossa caminhada, que o Senhor Jesus Cristo, Ele lança uma missão aos seus discípulos, e Ele diz: ei, vocês idem por todo o mundo pregar o Evangelho. Vocês vão entrar em aldeias e vão ser aplaudidos, e vocês vão ser apedrejados, e muitos vão ser mortos pelo amor do meu Evangelho. Aleluia, mas vocês vão perder aqui, mas vocês vão ganhar lá no céu. E sabe o que me chama a atenção? O Senhor Jesus Cristo já nos avisa antes, e dizendo: ei, e terão os espinhos sobre a seu ministério, sobre teu chamado, que vão pensar em desistir, vão pensar em recuar, mas eu estarei aperfeiçoando o meu poder, porque a minha graça te basta. O que me chama a atenção, aleluia, que Paulo, ele entende que ele é submisso ao Senhor, que ele não pode fazer nada sem até mesmo pedir a direção para Deus. Deus permite, sim. Como isso, pastor? Nós temos que Jó, ele foi tentado, ele foi provado, perdeu tudo, perdeu famílias, filhos. A sua esposa disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Permissão de Deus. Deus permite, para ver até onde nós somos agora. Deus, ele prova Abraão e diz: ei, Abraão, eu quero teu filho Isaque, o filho que eu te prometi, que tu me oferta e me coloca diante do holocausto para que eu seja adorado. Deus, quando Ele nos escolhe, muitas vezes Ele quer, aleluia, ver se nós somos verdadeiros, fiéis adoradores. E eu vejo aqui Paulo dizendo: ei, eu fui elevado ao terceiro céu. Aleluia, mas uma coisa eu quero te dizer, aleluia, tem coisas que eu vi lá e não posso falar. Tem coisas que foi revelado por Deus. Eu não sou homem que tenho a capacidade de dizer, mas Ele pode. Mas tenho, porém, Deus permitiu que o enviado de Satanás viesse me espancar, para mim reconhecer que quem merece honra e glória é o Senhor. Sabe o que eu quero te dizer aqui? Paulo, ele está dizendo: aleluia, posso passar frio, eu posso ser apedrejado, eu posso passar fome, eu posso muitas vezes não ser compreendido, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Sabe o que eu quero te dizer? Que, ai, essa aflição aqui, ela vem, ela passa, mas uma coisa que não pode passar na tua vida e na minha vida é a presença de Cristo, é a manifestação e da glória daquele que chamou você. Eu não sei aonde você andava, eu não sei onde você colocou a planta dos teus pés, mas uma coisa eu sei: Deus permite o Espírito andar sobre a nossa carne, para lembrar que da onde saímos e podemos ser a diferença. Tem pregadores, levitas, que saíram da prostituição, do roubo, do assalto, das drogas, e eles não querem ganhar um drogado, eles não querem ganhar uma prostituta, eles não querem ganhar pessoas, aleluia, que estão ali sendo massacradas por Satanás, porque eles se acham que o céu é deles, negativo. Agora Paulo, ele vem ensinar: não se engrandeça e não se fica soberbo naquilo que Deus te deu. Assim como Ele te deu, Ele pode te tirar, mas uma palavra de Deus eu tenho para a tua vida. A graça de Deus tem que ser revelada na tua vida, a presença de Deus tem que ser revelada no teu ministério. Podemos perder tudo, mas da presença de Deus não podemos perder.
Quem sabe você entrou, chegou aqui e muitas questões nós questionamos com o Senhor e dizemos: Senhor, por que tudo isso? Por que, Senhor? E chega sobre a minha vida essas perseguições e, Senhor, essa enfermidade que não sai do meu corpo físico. Quem sabe essa dificuldade financeira, o ministério de um pastorado. Todo mundo acha que é bom cuidar da igreja, todo mundo acha, pastor Jonas, e que é maravilhoso, é só vir o povo, nós receber palavras, elogio, mas tem momentos que não somos entendidos, tem momentos que as pessoas viram as costas para nós, tem momentos que nós precisamos, nós não estamos sozinhos, porque o Espírito de Deus não nos abandonou. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A graça do Senhor, ela tem que ser revelada sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família e sobre aquele, aleluia, que te enviou e te chamou para ser diferente sobre a face da terra. Eu te dou um minuto para você adorar o Senhor. Eu te dou um minuto para você glorificar Ele. Tem pessoas aqui que Satanás tentou acusar há muito tempo, que Satanás tentou usar próprios crentes para dizer que você não merece louvar, pregar, mas é mentira do diabo, porque Deus me chamou e te chamou para a graça, a glória dele ser revelada. Terror mandagasui tekei, lemantuirias tekova na mandagasui, e tekai tekova nai. Esse Espírito e dessa graça, ele tem tocar sobre vidas aqui e está me dizendo nesta noite: pode o espinho tentar e te parar, mas a minha glória andará contigo e sobre onde tu colocar a planta dos teus pés. Tem dores que nós enfrentamos, que a dor na carne nós conseguimos caminhar, que dor que nos afeta pode nos espancar, mas a pior dor é aquela dor que quem sabe você tem sentido ou está sentindo nesta noite, a dor do desprezo, da humilhação, e sobre a tua alma, sobre o teu coração. Mas nesta noite tem alguém que está dizendo que é na tua fraqueza o meu poder e se abençoará, pois dia após dia, para a glória dele ser revelada na tua vida. Eu sinto a presença do Pai, eu sinto a presença do Senhor, e Ele está dizendo aqui para mim, e que Ele está dizendo: esta enfermidade não é para a morte, essa luta não é para a tua destruição, essas pedras que te lançaram não é para você parar, mas sim para você marchar e dizer: a graça do Senhor continua comigo, permanece comigo. E o Senhor está dizendo: tem dores e que não é o vizinho da direita ou da esquerda que vão sentir, mas essa dor que você está sentindo é para o poder de Cristo ser revelado na tua vida, na tua casa, na tua família e sobre o teu ministério. Você pode olhar para a pessoa que está do lado e dizer assim: não para, não para, não para, não desista, não desista, não desista, não desista. Oh, aleluias. Aleluia, porque em tudo nós temos que entender que tem um propósito do Senhor para ser revelado, para ser anunciado. E nós aprendemos que esses dias eu estava falando para um sargento e disse: se eu soubesse que era tão bom o evangelho, que era tão bom servir a Cristo, tão bom receber o que eu recebi até hoje, eu não teria demorado de ter seguido a Jesus. Mas nesta noite, muitas vezes, eu não sei você, mas eu carrego na minha carne, carrego sobre o meu ministério espinhos que muitas vezes não somos entendidos, muitas vezes somos expressados, muitas vezes alguém diz: saiu lá das drogas e saiu do crime, mas o Senhor me colocou aqui, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Oh, da onde Deus me tirou, Ele quer tirar teu filho. E da onde Deus me tirou, Ele quer tirar teu esposo, a tua esposa, o teu parente. Aonde Deus me tirou, Ele quer mudar a tua história, para te você lembrar que um Cristo que tomou sobre si as nossas dores e enfermidade, para que a nossa vida seja em abundância. Oh.
O espinho que muitas vezes eu carrego sobre o meu ministério. Aleluia. Muitas vezes as pessoas, aleluia, virarem as costas, não reconheceres. Muitas vezes nós fizemos o melhor. Muitas vezes nós procuramos, aleluia, deixar de viver a nossa vida em momentos familiares para viver um momento ainda mais espiritual, para auxiliar, para até mesmo ajudar. Mas é um momento que muitas vezes nós vemos que as pessoas, eles olham, acham até mesmo errado uma palavra colocada, uma visão, aleluia, colocada, e muitas vezes viram as costas. Por isso nesta noite eu quero lhe dizer, a dor do desprezo, a dor da humilhação pode passar na terra, pode ser momentânea, mas uma coisa que não passa é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a presença do amado Espírito Santo. Aqui nós podemos ser acusados, aqui nós podemos ser humilhados, aqui nós podemos ser excluídos, mas no céu podemos ser aceitos para o nome de Deus ser glorificado. Não se preocupa se Satanás tentou te acusar, se Satanás tentou te humilhar. Aleluia. Eu deparei com a situação de um casal no decorrer desses tempos. Aleluia. Satanás tentando destruir com o casamento. Um achava falha no outro, um achava problema no outro. Mas eu dizia, ei, muitas vezes precisamos se humilhar, muitas vezes precisamos reconhecer nossas falhas. Sabe o que me chama a atenção? Aleluia. Hoje nós estamos vivendo numa moda, pastor Jonathan, que as pessoas só querem revelação da carne. As pessoas só querem ser aplaudida, reconhecido, ser entregado de carro, de casa, que você vai bem, tudo bem. Mas a minha Bíblia diz que Jesus nos chamou, e não para ser abençoado somente aqui na terra, mas para passar por tribulações, para passar por prova, para não ser entendido e compreendido. Mas Ele nos chamou aqui para ser reconhecido por Ele, para ser marcado por Ele, para ser direcionado por Ele. Mas nesta noite eu venho pregar para homens e mulheres, e moços e moças. Pode ter espinho sobre a tua carne, mas o melhor ainda é a presença de Deus. Paulo, ele disse, eu fui levado, eu não sei se foi em carne ou em espírito, mas coisas que foi me revelado eu não posso contar. Mas também, e para que eu não se engrandeça, o Senhor me permitiu enviar de Satanás para me espancar. Ele quis dizer, tu tem que saber onde é o teu lugar. Porque tem pessoas que querem ser melhor que Deus, maior que Deus. Tem pessoas que querem ser melhor que fulano e beltrano. E hoje nós estamos na moda que as pessoas, muitas vezes, eles estão filmando, doando uma cesta básica e ajudando alguém, e isso não é de Deus, porque a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Aleluia. Nós não viemos buscar honra e glória para nós, mas a honra e glória é daquele que nos abriu as portas, para nós ter um trabalho, para nós poder ajudar, para nós poder até mesmo auxiliar. Tem pessoas aqui na terra que diz que vivem a imagem e semelhança de Cristo, mas não fazem um pouquinho que Cristo quer que nós fizemos, e não querem até mesmo obedecer a palavra, não querem obedecer o Pai Celestial, e muitas vezes estão pendurados aqui na terra, nos seus bens, até mesmo na sua vida cotidiana, e se esqueceram dos céus. Muitas vezes eu vejo Paulo dizendo, ei, o meu ministério não foi. Quando que Paulo começou a pregar o Evangelho, no momento em que depois que Ananias, ele coloca as suas mãos e diz que o Senhor te dá visão, ele não disse eu te dou visão. É ou não é? O homem de Deus não diz eu faço, eu aconteço. É o Senhor que faz, é o Senhor que revela, é o Senhor que transforma, é o Senhor que batiza, o Senhor que renova. Aleluia. Aqui nós somos, como disse o homem de Deus, que nós diminuímos, aleluia, e Cristo cresça e apareça sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa aqui, esse congresso, as irmãs enfrentaram um ano, aleluia, para poder, aleluia, fazer este evento. Quem sabe, aleluia, trouxeram espinhos sobre a sua carne, sobre o seu ministério, pensaram em desistir, pensaram em não fazer, foram não entendidas, não compreendidas.
quem sabe na hora da escolha, e quem sabe do uniforme para esse evento, muitas disseram, mas é feio a cor, e quem sabe outras disseram, mas não vai ficar bem para nós. Mas não foi direcionada por homens, foi direcionada por Deus, porque todo líder, ele não pede primeira direção, o que vai fazer, se é para ti, ou se é para fulano, Beltrano, primeiro pede para aquele, e que você escolheu, para dizer que você tem que andar na direção dele. Paulo está dizendo, eu não vim aqui falar como homem, mas eu vim falar como espiritual. As coisas que nós temos que viver não é coisas da terra, é as coisas celestiais. E a minha Bíblia diz, buscais em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, tu está preocupado com o que aqui na terra? Com casa, carro, com roupa que tu vai vestir, com as pedras, confronto. Se a irmã gostou de ti ou não gostou, se o teu sorriso contagia alguém, e se o olhar contagia alguém, se a tua maneira de ser não agrada alguém, irmã Débora, não me importa. O que me importa é o meu nome estar no livro da vida e agradar aquele que me chamou, aquele que me escolheu. Por isso ele disse, o homem de Deus Paulo, e disse, eu não sei se foi em carne ou em espírito, mas fui elevado ao terceiro céu, para nós viver o espiritual de Deus. Temos que ter espinho, temos que ter provações, e temos que ter batalha, para nós vencer aqui na terra e ganhar lá no céu. Não é fácil, mas também não é difícil, porque Cristo ele diz assim como eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Se Cristo aqui na terra, em carne, ele foi aplaudido, foi apedrejado, muitas vezes ele não foi entendido, ele foi excluído. E da onde tudo receberam milagres, e o que sobra para mim e para você? E nós pensamos em parar, pensamos em desistir, pensamos em não fazer mais a obra do Senhor. E o Senhor diz, na tua fraqueza eu que te fortaleço, na tua fraqueza a minha graça te basta. Quem sabe, muitas vezes eu lá dentro do meu trabalho, eu fui humilhado por ser pastor. Muitas vezes as pessoas vêm ali esse tempo alguém chegou e disse, ó, pastorzinho, joga para cima a oferta, as maiores notas pega para ele, e as outras, e daí depois ele foi fazer um serviço no interior. Ele foi cortar lá, e de repente quase parou a puxada. E daí alguém dizia que acidente, não, permissão de Deus, para não zombar de um homem de Deus. Permissão de Deus. E eu falei para o meu colega, viu? Ele zombou aqui, me doeu a alma e o coração, mas ele foi lá. Deus permite acontecer, para a pessoa saber que ninguém toca num escolhido de Deus. Eu quero que você, minha irmã, meu irmão, tenham cuidado do quem vocês vão falar. Tem pastores, tem presbítero, tem evangelista, tem missionários e missionários que estão loucos aí, porque estão se levantando contra homens e mulheres de Deus. Mas não é pregador, não é cantor, não importa. Que Deus escolheu, são homens e mulheres do Senhor, que Deus escolheu para ali na frente ser um vaso, um instrumento. Toma cuidado com quem, e você vai se levantar, com quem tu tem apontado teu dedo, porque Cristo ele disse, aleluia, ai daquele que tentar sobre um dos meus pequeninos, ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Você é menina dos olhos do Senhor, você é menino dos olhos de Deus, você é menino dos olhos de Deus. Você pode dizer, eu sou menino dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar em você, ninguém pode tocar. Aleluia. E o Espírito do Senhor, ele começa a ensinar, ele começa a me dizer. Tem pessoas que querem buscar aplauso, honra, glória para si, mas quem usa é Deus, quem capacita é Deus.
Quem dá os dons é Deus, e quem levanta é Deus. Quem tomou sobre si as nossas dores e enfermidade foi Cristo, e é Ele que merece honra e glória. É Ele que está aqui nesta noite, ainda dizendo: eu conto contigo. Esse espinho pode estar doendo, pode estar até mesmo trazendo lágrimas, dores, muitas vezes vontade de desistir, mas permanece, deixa que o espinho esteja, porque a minha graça te basta, a minha glória será revelada sobre a tua vida nesta noite. Ou seja, na fraqueza de Deus, na fraqueza que nós temos, Deus aperfeiçoou o seu poder. Escute, na fraqueza da viúva de Naim, no momento que ela estava perdendo o seu filho, no momento que ela estava caída, que imagina eu no chão chorando, aleluia, e muitas, com certeza, teria sacerdotes, levitas, teria homens e mulheres de Deus, enquanto estavam desprezando, teve que entrar Cristo sobre aquela cidade, aleluia, para chegar diante daquela mulher e dizer: mulher, não chores mais. Muitas vezes somos profetas, muitas vezes pregamos, falamos que falamos a verdade e não vivemos. Temos espinho. Tinha um pastor que ele pregava muito o Apocalipse, mas lá dentro da sua casa ele deixava a desejar. Pregava muito o céu, mas ali dentro da sua casa era o inferno. Tem pessoas que querem doutrinar, pregar, exortar, mas a sua vida cotidiana tem vários espinhos e não reconhece a sua fraqueza, não reconhece que Cristo tem que se manifestar na sua vida para viver milagres. Tem pessoas que quando descer as águas, aleluia, só se banhar, não nasceram para Cristo, mas os verdadeiros, pastor Carlos, pastor Jonas, que nasceram para Cristo, e com certeza, e vão fazer como Cristo ordena, como Cristo nos direciona. E nesta noite, o poder de Deus quer se aperfeiçoar na tua vida e na minha vida. O que me chama a atenção, que toda fraqueza, toda prova, de várias formas nós pensamos em desistir. Nós dizemos: Deus, eu não vou mais, eu não quero mais. Um dia que praticamente esvaziou a igreja, ficou eu, o missionário Daniel, o pastor Carlos, sua esposa, a irmã Vanilda, o Davi. E eu pensei: mas Senhor, não adianta mais, eu vou parar, eu vou congregar. Porque, Senhor, para que isso? Todo ano levanta e sai, levanta e sai. E tudo que a gente faz parece que nada tem efeito. Enquanto dentro das igrejas, dentro das nossas igrejas, dentro da nossa família, muitas pessoas não estão pensando que você tem que permanecer. Eles estão pensando que você tem que desistir. Para eles dizer: viu? Eu falei que ele não era pastor. Eu falei que ele não tinha capacidade. Eu falei que ele ou ela não podia. Mas é espinho que nós temos que carregar. Quantas vezes, pastor Carlos, diante da sua família, muitas pessoas disseram: olha, Carlinhos, oração, oração, jejum, e tudo que ele passa. Quem sabe, pastor Darley, quantas vezes as pessoas puderam olhar: Darley está sorrindo, mas não sabe que a carne, a alma, está dizendo: socorro, Deus. Quem sabe alguém vê o João Pedro aí, novo, bonito, servindo o quartel, acha que é um mar de rosa, mas não sabe que tem espinhos lá. Não sabe que lá, no momento que você está lá, com certeza, na tua alma, no teu coração, almeja e diz: ah, Deus, socorre-me, Deus. Me dá força para continuar esse ano. Quem sabe mais um ano, mas penso em desistir. Quem sabe nós estamos dentro do nosso trabalho, em nossa vida cotidiana, e dizemos: Senhor, dá força. Quem sabe a missionária Daniela diz assim: Deus, converte o Gelson, converte ele. Ele só é crente ali dentro da igreja, mas aqui na minha casa não vale a boia que come. Não precisa matar, mata, mas bota uma sequela, bota um espinho.
É tão bom nós pregar, mas Paulo, ele ensina para mim e para você, está dizendo: ei, nós podemos viver o sobrenatural, mas tem coisas que nós não podemos se glorificar. Agora tem pessoas mostrando em YouTubes, internet, não estou falando que não pode, internet é bom. Mas eu estou falando uma coisa aqui, que tem pessoas que estão buscando glória para si. No momento que uma pessoa é curada, você olha que muitas igrejas começaram a crescer, porque alguém ia lá e dizia: viu, eu te dou tanto valor, mas você vai entrar numa cadeira de roda, e depois que eu orar, você se levanta correndo e vai dizer que foi curado. E o crente vai lá, mas aquele pastor é um homem de Deus. Aquele homem, aleluia, revela até o chassi do carro. Tem pessoas que acham que Deus é qualquer pico de luz, interruptor que tu aperta e faz, e Deus faz. Não é. Deus tem o tempo, a hora exata. Deus usa quem Ele quer. Deus capacita quem Ele quer. E Deus honra quem Ele quer. Sabe o que eu quero te dizer? Que a igreja que nós estamos vivendo hoje estão buscando muita glória para si e deixando a glória de Deus de lado. A igreja que nós estamos vivendo, aleluia, no dia de hoje, não é o que Paulo está dizendo. Eu não sei se foi no carnal ou se espiritual, mas foi levado ao céu. Mas lá foi revelado coisas grandes, sobrenatural, que a mim não cabe falar. Mas uma coisa eu digo, que no momento que Ele me revelou, Ele foi enviado, o enviado de Satanás, para me espancar e para tentar me acusar. Sabe que sabe que muitas vezes as pessoas pregam que não pode ter 1, 2, 3 casamentos, não pode ser isso, aquilo, mas é um espinho que aquela pessoa que se separou, ou que adulterou, ou que passou por processo na sua vida, está carregando na sua vida. Porque Saulo, ele perseguia, ele maltratava, e ele não entrou lá dentro de uma reunião, pastor Jonathan, pastor Júlio, e os próprios crentes disseram: esse aí está mentindo, esse aí está servindo até mesmo de espião para nos pegar, nos prender e nos levar em prisões. Mas qual que é o nosso dever? Qual que é a nossa missão aqui na terra? Será que é de virar as costas para essa pessoa que está ao nosso lado? Será que é de nós abandonar aqueles que Deus nos escolheu para fazer a diferença? Mas se nós fosse tão santo aqui, nós estamos perdendo tempo na terra, porque nós já estaria arrebatado. Mas aqui não há ninguém melhor, ninguém mais santo, ninguém que prega melhor, ninguém que canta melhor, ninguém que ora melhor. Aqui é homens e mulheres, moços e moças, que tem espinhos sobre a tua carne. Mas você lembra de onde tu saiu, e você lembra quem te tirou, lembra quem te estendeu a mão, você lembra de quem disse: te ajudo, eu te sustento com a minha destra de justiça. Ei, e agora ele disse, ele pede para Deus, diz: ó Senhor, eu não quero que o Senhor me mostre tantas coisas, eu não quero viver tudo isso, eu não quero estar ainda mais, imagino eu, ele dizendo: Senhor, eu não quero mais fazer a tua vontade, porque eu estou sendo espancado, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo perseguido. Mas Senhor, me tira isso, me tira esse espinho, que eu não quero mais viver isso aqui. Escute, o Mestre Jesus, ele estava indo em uma oração. Chega um momento que ele chega para o Pai e diz: Pai, aparta de mim esse cálice. Eu imagino, pastores, irmãos, que é o momento que ele diz assim: eu não quero ir até a cruz, eu não quero cumprir o meu chamado mais. Imagino eu que ele chegou e disse, pastor da lei, disse: até aqui está bom, eu não vou suportar. Imagino que o próprio pai fala: filho, depois da cruz, a minha graça te basta. Depois da cruz, o meu poder se aperfeiçoa ainda sobre a tua vida. Aleluia, só um pouquinho mais.
só um pouquinho mais, porque, aleluia, no momento que tu está pensando em desistir aí, meu filho, aleluia, se a minha graça, o meu poder irá se aperfeiçoar sobre a tua vida e sobre teu ministério e sobre teu chamado. Aleluia, mas nesta noite, quem sabe você pensou em desistir, quem sabe você pensou em parar, quem sabe você pensou em entregar o teu encargo, o teu ministério, o teu chamado. Nesta noite, faça como Jesus disse: Pai, que não seja mais a minha vontade, mas seja feito a tua. Que não seja mais feito o meu querer, mas seja feito o teu. Aleluia. Moisés disse: Senhor, eu não sou merecedor e melhor que meus pais, e já basta, tira a minha vida agora. Mas o Senhor disse: Ei, eu vou levantar homens, aleluia, escolhe dentre, aleluia, o meu povo, aleluia, não pouco homens, mas muitos, e eles vão andar contigo. Olha só o que me chama a atenção, pastores, aleluia, quando nós pensamos em desistir, quando nós pensamos em entregar, é o momento que Deus diz: Ei, levanta 70, escolhe dos anciões, agora eu vou tirar um pouquinho que tem na tua vida. Olha só, um pouquinho, Moisés, que tem na tua vida, e vou transmitir para 70 homens. Então, se um pouquinho eu encher os 70 homens, aleluia, de grande unção, de grande sabedoria, aleluia, de uma liderança, imagine o restante, pastor Carlos, imagine o restante, pastor Jonas, imagine o restante, o que Deus tem na tua vida e na minha vida. Tem irmãs que só vão cumprir horário no segunda oração. Tem irmãs que vão cuidar se a irmã veio, se orou, se vestiu, se não vestiu. Mas ela se esquece de onde foi tirado e colocado os espinhos. Tem irmãs que não sabem nem dobrar o joelho e orar. E tem mulheres que muitas vezes eu vejo que tinha umas que quando era para fechar os olhos estavam olhando e ajeitando a roupa. E querem ter a presença. Mas Paulo, ele está ensinando eu e você, para nós viver o sobrenatural, nós vamos ter espinhos. Para nós viver coisas grandes, nós vamos ter espinhos, vamos ser acusados, não vamos ser entendidos. Você não para pensar e dizer: ah, mas está tudo bem com a irmã Débora, com a irmã Lucinda, com a Genesi, ou com o pastor Júlio, porque estão fazendo esse evento. Não. Mas tem coisas aqui que nós vamos perder, muitas coisas, se nós não dar valor à palavra, à promessa de Cristo. Tem pessoas que querem só dar glória no momento que estão enxergando chave de carro, de casa. Mas eu tenho algo aqui, aleluia, para te entregar nesta noite. Aleluia, é uma porta aberta e ela é estreita, que vai conduzir eu e você para o reino do céu. E essa porta, aleluia, porque o caminho é estreito e a porta deve ser estreita para nós chegar lá. Como que nós temos que chegar? Tem que ter o coração puro, as suas vestes limpas, brancas, aleluia, que sabe amar, que sabe perdoar, que sabe se humilhar para Cristo e sabe dizer: a tua graça me passa, Senhor. Ai, na minha fraqueza o seu poder se aperfeiçoa, e dia após dia na minha vida. As vestes têm que estar limpas, o coração puro. Olha só. Então o que me chama: veste limpa, coração puro, que sabe amar, que sabe perdoar. Agora, o que encaminha tudo isso para santificação. E disse Josué: santificais vós, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Aleluia. O que me chama a atenção, que quando Paulo está dizendo: eu fui levado, mas o espiritual, porque tem pessoas aqui que vão me criticar. Tem pessoas aqui, sabe que tem muitos que se acham pregadores, eles tentam achar palavras, de entender coisas na vida deles que nem eles não entendem. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Cristo nos chamou, nos escolheu. Mas teve alguém que orou. Sabe por que muitas vezes essas mulheres aqui, vocês sabem por que vocês? Porque tem pessoas que dizem que círculo de oração não existe,
que escolinha não existe, que departamento A, B não funciona, só para eles, na igreja deles. Então funda uma igreja da maneira que tu quer, que tu acha que é, e deixa que o dia do julgamento vai prestar conta. Mas se não tiver oração, e se não tiver jejum, e se não tiver palavra, não adianta, nós perdemos tempo na terra, porque a maior revelação, ela é esta palavra, esta Bíblia, e que ainda ela traz a bússola do crente, a direção do crente, a unção do crente, ainda ela preparou a salvação para mim e para você. Se eu perguntar aqui, todo mundo quer ir céu. Se eu perguntar aqui, todo mundo quer ir céu, mas não quer inferno. Mas qual é as tuas obras? De que maneira você está se comportando? A igreja primitiva para mim é uma igreja, não estou falando placa aqui, estou falando uma igreja, não estou falando dominação. A igreja primitiva, aquela que o que tinha mais repartia com o que tinha menos. Aquela que a irmã Débora tem 10 boi, ela vai dar um lá para o irmão, outro para o outro, eu vou ficar com 2. Estou profetizando, não sei, depende, deve ter 3 boi, pode ter 10. Ah, mas eu tenho tantas contas no banco, daí, aleluia, lá, eu vou abençoar fulano, eu vou abençoar ciclano, mas eu não vou postar na internet, eu só vou direcionar para aquele que me chamou e me deu condições. Ei, e sabe o que eu quero te dizer? Sabe o que você vai fazer para este irmão, para essa irmã? É você dizer, você não está sozinho, você não está sozinha, aleluia, sabe por quê? Aleluia, a minha graça te basta, aleluia, agora eu vejo que Paulo, quando ele foi escolhido, foi chamado, aleluia, Deus tirou ele e de perseguidor, e de estrupador, aleluia, de espancador, e para colocar, para pregar o evangelho, e para ser, aleluia, uma diferença, e aquele que serve Cristo, aquele que cai nos pés de Cristo, e é humilhado perante a presença de Cristo, Deus exalta. Terrasto e o mandacas. Eu te convido para se pôr de pé. Eu tenho mais aqui uns rabiços, mas eu vou deixar porque eu não vou até meia-noite não. Porque tem gente preocupada com a carne aqui, mas eu estou preocupado com os céus. A carne ela vem, ela passa. Hoje tu come, amanhã vai, mas o espiritual é para a eternidade. Ei, aleluias, aleluias, aleluias. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, sai da carne, meu irmão. Aleluias, sai da carne, aleluias, a carne deixa para os outros, aleluias, aleluias, mas nós temos que viver o espiritual. Se nós temos que prestar um culto para Deus, nós temos que se preocupar, aleluia, ainda mais. Sabe o que me chama atenção? Aleluia, quando nós se colocamos, aleluia, na presença do Senhor, quando nós se colocamos diante do altar do Senhor, aleluia, nós vamos prestar um culto a Deus, nós vamos fazer o que? Adorá-lo, exaltá-lo. As pessoas vão na igreja, eles querem muitas coisas, pastor Jonas, mas se nós viver no tempo do passado, sacerdotes e levitas, para eles prestavam culto, ofertavam a Deus. Agora para sair R$1, R$2 é difícil. E Deus, a única coisa que pede para nós é adoração. Alguém chegou e disse, mas eu não vou no congresso porque lá pode terminar meia-noite, mas no baile que terminava assim que nós ficava bravo. Quem foi no baile, quem não foi, ainda bem, amém, né, pastor Jonas? Muitas vezes, para ficar 1 hora, 1 hora e meia, mas vai lá que tem pessoas lá dentro do hospital 3 dias, 4 dias, e estão querendo, eu queria estar na igreja. Tem alguém que estava lá, que alguém me falou que estava com um tumor sobre a sua garganta, e como eu queria estar lá adorando ao Senhor. Se o Senhor me curar, aleluia, eu vou te adorar, Senhor. E tem pessoas que as suas cordas vocais, aleluia, a sua voz pode sair, não dá um glória para o Senhor, não dá um aleluia. Tu não está engrandecendo o pregador, tu está engrandecendo aquele que te chamou, aleluia, aquele que te escolheu, aquele que fez promessa. Sabe por quê? Alguém disse assim, presbítero Rubens, o pastor Gelson, ele grita demais, ele fala demais, mas quem que me curou meus pulmões foi Cristo, aleluia. Quem me tirou, aleluia, lá do mundo de escravidão foi Cristo. Quem que me deu um coração novo foi Cristo. Por que eu não vou glorificar? Por que eu não vou gritar para Ele, exaltar Ele? Foi Ele que me deu. Sabe, pastor Jonathan,
Quando até mesmo um médico disse assim: ó mãe, esse menino não vai durar os 17 anos. Já prepara o caixão. Minha mãe, ela não foi procurar a medicina, ficar só na medicina. Ela foi procurar um pastor da cidade de Santa Maria. E começou a fazer um propósito. E aquele pastor disse assim: mãe, não se preocupa, mãe, porque Deus tem uma promessa sobre a vida desse menino, ele vai ser um pregador. Satanás disse: não, eu agora vou, já que eu não consigo com os pulmões dele, eu vou atacar o coração dele. Colocou um coração grande e uma veia entupida. Não conseguiu, Jesus me curou. Minha irmã, pastor Júlio, chegou e disse bem assim: mano, vai lá fazer os exames novamente, porque tu só se tratava quando a nossa mãe era viva e agora tu não sabe como está. Eu disse: mas eu estou curado, porque Jesus falou que iria me curar e me curou. Fui lá, fiz o exame, aleluia. O médico disse: mas olha, aleluia, você está com um coração mais, aleluia, melhor que de uma criança. Eu disse: glória a Deus. Aleluia. Agora Satanás, aleluia, se me levar para o mundo do crime, dos vícios, aleluia, agora ele disse: agora eu acabo com ele, agora eu mato ele, destruo. Deus, ele usou uma pessoa analfabeta, não foi um crente, porque os crentes falam mal da gente. Os crentes passavam com violão, aleluia, no ombro, com Bíblia debaixo do braço, pregavam amor na igreja, falavam em amor, mas dizia esses drogados aí. Tem gente aqui que não gosta que eu falo do meu testemunho, mas eu falo porque eu sei onde que Jesus me tirou. Jesus me tirou, e eu tenho orgulho de dizer: foi Ele que me tirou, mas eu sou mais crente que muitos crentes que estão dentro da igreja. Aleluia, Jesus me tirou de lá, irmã Débora, me tirou de lá. Aleluia, e me colocou, e ele disse: esse espinho tu vai carregar. Muitas vezes eu chego em lugares lá, as pessoas dizem: será que você virou crente mesmo? Um dia eu quero ver você pregar, um dia eu quero ver você fazendo a palestra. Eu disse: não, pode ir lá, porque Jesus, ele muda, Jesus transforma. Aí eu aproveito a oportunidade, e Jesus me dá uma unção tremenda, e eu ganho, sabe, pastor Jonas, aleluia, um dia, aleluia, ganhei 47 jovens para Jesus. Aleluia, como isso? Eu fui na praça lá na cidade de Juí, aleluia, para São José, e os piados estavam tudo lá se drogando, estavam lá bebendo. Eu comecei a testemunhar do que Jesus estava fazendo na minha vida. Toda noite, todo dia, todos estavam na noite lá adorando o Senhor, aceitando Jesus. Tem crente que não ganha nem ele para Jesus. Tem crente que nem ele leva para a igreja. Tem crente que até emburrado: chegou lá fulano, beltrano. Mas eu vim aqui pregar uma palavra para você. O espinho pode estar doendo, mas a graça, ela se manifesta sobre a tua vida. Eu queria que a minha esposa, a missionária Daniela, cantasse um louvor. Aleluia, eu quero que você feche os teus olhos nessa noite. Aleluia, uma coisa eu tenho para te dizer. Jesus, ele quer mudar a tua história. Aleluia, eu quero que você feche os teus olhos essa noite. Já estamos encerrando. Aleluia, mais uns 4 minutinhos, ela vai cantar, nós vamos orar. Aleluia, nós já vamos sair. Aleluia, aí nós vamos lá. Aleluia, aleluia, saciar a carne, mas agora deixa saciar o Espírito. Se você quer, aleluia, receber algo do Senhor, se você quer a presença do Pai, se você quer o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida, aleluia, começa a adorar Ele, exaltar Ele. Sabe aqui, ó, você aí, irmão, que está aí, passou a mão na gravata. O Senhor disse assim, ó, diz para ele que o nome dele ainda está aqui no meu memorial. Diz para ele que pode ter vindo os ventos, as tempestades, mas eu ainda estou aperfeiçoando ele, porque eu tenho uma grande obra, aleluia, um grande ministério, aleluia, para ser revelado sobre a tua vida. Tem pessoas que muitas vezes não acreditaram, aleluia, zombaram, não entenderam, mas o Senhor disse: a minha graça te basta. Ai, remandaste couva na mandagaçu. O Senhor disse: filho, eu não te esqueci.
e muito menos te abandonei. Aleluia. Pode o vento ter vindo ao contrário, aleluia, mas agora começa a vir a favor, porque diz o Senhor: hoje eu te tomo pela tua mão e digo: não temas, porque eu sou teu Deus ainda. Há um ministério e grande, aleluia, para ser revelado na tua vida. E Deus disse para mim e diz para ele que está chegando o momento e do grande agir de Deus na tua vida. Pode louvar. Aleluia. Eu te convido para adorar o Senhor. Terraço e omandagas. Aleluia. Escute. Escute. Escute aqui, irmão Paulo. Eu vi o diabo em tua volta. E o diabo me disse que iria te matar. Mas o Senhor me disse assim: sabe por que ele não deixa? Porque ele tem uma promessa na tua vida. Ele tem um propósito. E o diabo, ele levou o diabo e dizia assim: na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior eu estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. Cada dia, uma misericórdia a cada manhã, e que te encontra e te abraça. O segredo de você não parar é a graça do Senhor. E é por isso, aleluia, que ainda está de pé. Você pode adorar o Senhor. Você pode exaltar Ele. É Ele que está aqui nesta noite. Ele veio renovar forças. Está sendo renovada. Ele está tocando aqui nesta noite. Dia após dia, dia após dia. Aonde estão os adoradores, adoradoras do Senhor? Aonde estão os vasos que Deus escolheu nesta noite para te usar? Aleluia! E mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando,
Satanás pouca neste lugar de ano. estou Queria sendo tirar a tua abastecido Queria tirar os teus pelo sonhos. Mas Espírito o Deus que me Santo. escolheu, E o Senhor mesmo Jesus, chorando, mandou dizer para Satanás vou que tu és uma caminhando, escolhida, e aquilo estou que sendo vier para fazer você abastecido recuar, pelo para fazer Espírito parar na Santo. A minha graça devasta. E É nesta por noite eu venho renovar isso tua eu força ainda e estou dizer, de eu te pé, ajudo, embora o eu meu te sustento com a minha Senhor bênção de justiça, esteja se envergonhados e confundidos em serão meu interior. levantados contra ti. Eu estou E nesta sendo noite, renovado recebe a tua vitória. dia após dia. Erabandoe, que com terrasui. Recebe, 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 recebe. Quem não é batizado com o Espírito, seja batizado nessa noite. Quem foi batizado, recebe o renovo, recebe a unção. É hoje, é hoje, Renovado. é hoje, é hoje. Renovado. E te com terraço e o mandagaçu. Lemanto e o mandaste cai. Reste com fena. Sobre a tua vida. E nesta noite recebe, aleluia, a tua vitória. Adore o Senhor, exalte o Senhor, magnifica Ele, bendiza Ele. Ele disse: a minha graça devasta. Quem disse que eu te esqueci, diz o Senhor. Quem disse que eu tapei os ouvidos para não ouvir teu clamor? Porque tu enterraste todo o chamado, todo o ministério, toda a promessa de Deus. Por quê? Disse o Senhor para mim perguntar para você: que mal Ele te fez? O que Ele te fez? Ele manda te perguntar. Ainda é tempo de pegar as ferramentas. Ainda é tempo de pegar as ferramentas. Porque o Senhor diz: a tempestade veio, o vendaval veio, a fraqueza veio, mas eu quero te aperfeiçoar. Porque envergonhados, confundidos serão aqueles que lhe apontaram o dedo. Mas diz o Senhor: ainda é tempo de voltar para casa. Ainda é tempo de tomar a mão no arado e não olhar mais para trás, olhar para o alto e dizer: da onde vem o teu socorro? Satanás, ele investiu de várias formas. Ele achou que estava derrotado, mas o Senhor disse: eu ainda tenho uma porta aberta diante de ti. Mesmo muitas vezes não tendo força, mas não negaste o meu nome. Mas diz o Senhor nesta noite: a depressão que Satanás queria te colocar, para que você viesse tirar a tua própria vida, o Senhor manda te dizer: ela está indo embora. Porque o Senhor está dizendo: hoje é tempo de pegar no arado, aleluias, e retornar a fazer aquilo que o Senhor te chamou. Ei, porque tu paraste, porque tu recuaste. Ei, que com terraço e o mandagaço. Esses aqui muitos podem te acusar, mas aquele que está, aleluia, falando contigo, não eu, Jesus de Nazaré, e disse: a minha graça te basta. E o Senhor me disse assim para mim: ele bebia e tinha uma grande multidão, e que quando você abrisse teus lábios, assaciava sedes. E o Senhor disse: ainda é tempo, porque será requerido. E o Senhor disse: sabe o vento que vem ao contrário? E o Senhor disse: tudo depende de você, vai vir a favor. Mas o Senhor não te promete riqueza aqui, Ele te promete o céu. Não deixe que ninguém rouba a tua coroa. E ainda é tempo de fazer aquilo que o Senhor tem falado há muito tempo contigo. Abraça ela, irmã Débora. Aleluia. Dá mais um louvor, por gentileza. Escute, pastor Júlio. Eu não vim aqui para te agradar. Eu não vim aqui para te exaltar. Mas eu vim aqui para dizer o que o Senhor mandou te dizer.
Satanás, ele tinha projetado que o final do ano fechasse essa igreja. Mas o Senhor me disse assim para mim, diz para o meu servo: amplia ainda mais este lugar, estica bem as cordas, porque eu vou trazer uma geração nova para começar a mudar a história de dentro deste ministério e de dentro dessa congregação. E o Senhor disse, aleluia, continua pedindo sabedoria e discernimento para ele, porque virá pessoas, aleluia, não como esses que você tem, aleluia, confrontado, aleluia, ensinado, aleluia, mas pessoas novas para aprender coisas novas. E o Senhor disse assim para mim, e começou a mexer com as águas começou a ser agitada, aleluia, haverá transformações. Remandaste com venemetuia mandagasuite kei lemantuirio mandaste cai lemantuio mandagasu. Mas só uma coisa diz o Senhor: não se exalta, mas se humilha para ele, que tu verás o que vai acontecer e diante deste lugar e diante dessa cidade, porque muitos queriam essa igreja fechada, mas a minha casa, a minha igreja, eu cuido dela. Há 8 anos esperando, foi certeza, sem ter um amigo ou recurso para aliviar o seu sofrimento. Aqui tem homens e mulheres de Deus. A esperança estava ali naquele tanto. Nós marcamos uma coisa, mas o Espírito de Deus está aqui. Pedaço e o mandagaço. Deco, pedaço e o mandagaço. Ele no mato sai a curar. Ei! Mas ninguém se importava em ajudar aquele aleijado. Escute! Desprezaram ele. Ele está aí. Ei! Aleluia! Oh, que Deus! Levanta tua mão, meu Deus, diante agora. O milagre aconteceu com as palavras do céu. Ele está agindo, ele está agindo, ele está agindo, ele está agindo. Sinta ele aí, sinta ele aí. Pega a tua cama e anda, pega a tua cama e anda, pega a tua cama e anda, pega. Ele está tocando, está tocando, está tocando. Sobre vidas, sobre vasos. Pedaço e o mandaste. Levanta e o mandaste. Sem ter um amigo ou recurso para aliviar o teu sofrer. A filha da promessa esperando chegar a tua vez. Mas Jesus chegou aqui. E quando ele chega com tristeza, ele saudade e alegria. Vai mudar a tua história, quebrar o teu caminho.
por tudo no lugar. No passado, hoje vai trabalhar na tua vida pra pintar a tua dor, para a terra certa, pra te fazer vencedor. Quando ele quer agir, não importa como eu vou fazer alguma coisa. Quando ele quer agir, Aí, ele está agindo. Toca, 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 Pai, toca. Toca aqui, toca no altar. Toca sobre o filho de geração. Toca sobre a nave da igreja. Renova agora. Ura, Senhor. Batiza com o Espírito Santo. E passe o mandato assim, Pepe. Pegou o terracial. Levantou o mandaste cai. Pegou o terracial, Pepe. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Aleluia. Antes de eu encerrar esse culto aqui, passar para o pastor. Você que quer reconciliar com o Senhor ou aceitá-lo como único suficiente Salvador, dê um passo de fé aqui na frente. Você que quer tomar essa posição, venha. Venha que o Senhor está te chamando, porque o Senhor me disse que tem mulheres e homens aqui. Que ainda o Senhor tem uma missão sobre a tua vida. E o Senhor está dizendo, venha. Venha tomar essa posição com o Senhor. Aleluia, nessa noite, porque o Senhor Ele quer mudar a tua história. Aleluia, se desprende do teu banco e vem aqui na frente que nós estaremos orando por você. Aleluia, você que quer tomar essa posição com o Senhor. Aleluia, e reconciliar, aceitá-lo como único suficiente Salvador. Aleluia, tomar uma posição com o Senhor. Eu vou passar para o pastor Júlio. Aleluia, mas as minhas mãos estão limpas. As minhas mãos estão lavadas. O Senhor está dizendo para mim. Aleluia, nessa noite que Ele está curando alguém aqui. Tem alguém que se perguntasse para o Senhor, Senhor, por que essa enfermidade sobre o meu corpo? E o Senhor disse assim, a minha graça até basta. Mas o que o Senhor se preocupa é com a salvação da tua alma. Eu vou passar para o pastor.